Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Por bondade, coloque-se de pé, abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo 116 e o versículo 13. Salmo 116 e o versículo 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Salmo 116 e o versículo 13. Salmo 116, o versículo 13. Todos aqueles que já encontraram o Salmo 116 e o versículo 13, pode dizer amém? Amém. Está escrito: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, porque nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para habitar conosco, o Espírito da criação, o Espírito da redenção, o Espírito de santidade, o Espírito de instrução, o Espírito de capacitação, o Espírito de conquista, o Espírito de unção, o Espírito de remissão, o Espírito de restauração, o Espírito de consolo, o Espírito de conforto, o Espírito de alegria, o Espírito de prudência, o Espírito de justiça, o Espírito purificador, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito lá do alto, o Espírito de vida, o Espírito de amor, o Espírito de gozo, o Espírito de paz, o Espírito de bondade, o Espírito de benignidade, o Espírito de fidelidade, o Espírito de mansidão, o Espírito de temperança, o Espírito de moderação, o Espírito de graça, o Espírito Santo do Deus vivo. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Leva sobre Kibianda Rabashande Kibiamahai. Kibiamashande Rebiamakamahai. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, e saia daqui falando em novas línguas. Eu sei, queridos e amados irmãos, que nós vivemos, pastor Eliseu, neste período tão difícil de pandemia,
que até a máscara atrapalha as pessoas a adorarem a Deus com mais liberdade. Sim, queridos irmãos, porque você se sente até sufocado com essa máscara. Se você chorar muito, começa a umedecer demais também a máscara, e isso acaba contendo um pouco as pessoas adorar a Deus de forma mais efusiva. Mas nós cremos em nome de Jesus Cristo que tudo isso vai passar. A igreja vai atravessar esse momento em triunfo e em vitória, em nome de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no Salmo 116, versículo 13. Quando o salmista se expressa dizendo: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. É importante compreender, queridos e amados irmãos, que nós estamos participando de um culto memorial, de um culto em memória da morte de Cristo, quando daqui a pouco nós vamos participar do pão e do cálice, de tal maneira, queridos e amados irmãos, que este cálice que nós vamos participar daqui a pouco é justamente o cálice da redenção. É o cálice da salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Sim, Paulo chega a chamar esse cálice de bênção, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 10 e no versículo 16, que o cálice que participamos é o cálice da bênção de Cristo, o cálice da comunhão de Cristo. Sim, esse é o cálice da comunhão, este é o cálice da redenção. Mas para que possamos, queridos irmãos, ter o privilégio de desfrutar deste cálice da salvação, o nosso querido Jesus Cristo tomou um cálice amargo. Sim, queridos irmãos, porque quando a Bíblia fala de cálice, naturalmente que nos traz lições profundas, porque a palavra cálice na Bíblia, ela pode ser compreendida tanto no sentido literal como no sentido figurativo, porque em algumas partes na Bíblia, quando você interpreta a expressão cálice de forma literal, claro que está se falando de uma taça que compõe um líquido, de uma taça especial que as pessoas tomavam o seu vinho. Ali se tratava de um cálice. Sim, queridos irmãos, e é importante compreender que o cálice, ele era realçado em um momento festivo, em um momento de celebração, em um momento de comemoração, de tal maneira, queridos e amados irmãos, que é comum até hoje, quando as pessoas vão tomar um suco de vinho, ou no caso do mundo lá fora, vai tomar o vinho, eles brindam as taças, exatamente, e essa expressão até de levantar, de brindar a taça, é um momento efusivo de comemoração, desejando alegria à pessoa que está participando daquele ato, comemorando. Muitas pessoas fazem isso na passagem de ano, por exemplo, porque essa expressão aqui traz um momento de celebração. Exatamente é isso que o salmista está dizendo, porque ele começa aqui, queridos irmãos, nos mostrar, se vocês forem atentar antes, queridos irmãos, desde o versículo 1, ele começa a descrever uma série de amarguras que ele passou na vida, uma série de tristeza, uma série de angústia. Ele chega a dizer, queridos irmãos, que quase morreu. Por exemplo, se você vê no versículo 3, ele chega a dizer: olha, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza
tristeza. E olha quantas pessoas têm passado isso, quantas pessoas, queridos irmãos, que foram internadas nas UTIs, neste momento tão difícil que o mundo está atravessando. Queridos irmãos, quantas pessoas entraram na UTI, algumas foram entubadas e infelizmente não conseguiram sair de lá vivas, mas aquelas que conseguiram sair vivas certamente foram cercadas de cordéis de morte. Certamente essas pessoas estiveram à beira da morte. Imagine o alívio quando elas recebem uma alta da UTI. E o salmista está celebrando uma série de livramentos que Deus lhe deu. E ele chega a dizer no versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É como se ele estivesse procurando uma maneira de pagar, mas ele descobriu que não tinha como pagar. Aleluia. Aí ele pergunta: que darei eu ao Senhor? Aí depois ele completa dizendo: tomarei o cálice da salvação. É como se ele estivesse dizendo: agora eu posso levantar o cálice da comemoração, o cálice da vitória. Eu posso brindar o cálice do livramento. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Esta noite você vai beber o cálice da salvação, você vai erguer o cálice da vitória, porque Deus tem vitória para a sua vida. Quantos acreditam nisso, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Mas, queridos e amados irmãos, se nós formos interpretar o sentido figurativo do cálice, nós compreendemos perfeitamente que o cálice, ele tanto é bênção para a vida daqueles que temem a Deus, daqueles que servem ao Senhor, como ele também é maldição para a vida dos ímpios. É tanto, queridos e amados irmãos, que a própria Bíblia diz lá no Salmo 11, versículo 6, que o Senhor fará chover brasas de fogo sobre a cabeça dos ímpios. Sim, fará eles beber um cálice de ira, porque a Bíblia fala também do cálice da ira de Deus. É tanto que o próprio salmista, no Salmo 75, no versículo 8, ele diz que na mão do Senhor há um cálice misturado, que ele dará a beber aos ímpios, e será um cálice tão amargo que eles beberão suas próprias fezes. Pode ler, é o que diz lá o Salmo 75 e versículo 8. É um cálice amargo reservado para os ímpios, que você descobre lá em Apocalipse capítulo 16, no versículo 19, está escrito que Deus se lembrou da Babilônia para castigá-la e fará eles beber o vinho da ira. Sim, o vinho misturado da ira de Deus, e as próprias 7 últimas taças da ira de Deus no Apocalipse. Na verdade, algumas versões diz cálice. Ali serão os 7 últimos cálices que Deus dará à humanidade pecadora para beber, cálices amargos, exatamente aonde está toda a ira de Deus contra a humanidade pecadora, contra as atrocidades que o homem cometeu através da história. A Bíblia chega a dizer que até mesmo Israel, quando abandonou ao Senhor, quando se apartou de Deus, tiveram que beber o cálice amargo, o cálice da ira, conforme Isaías 51:17, lá está escrito que Jerusalém bebeu o cálice do furor da ira de Deus. Mas ele fez uma promessa aos filhos de Israel, em Isaías 51, versículo 22, dizendo: olha, vocês não beberão mais esse cálice de ira, nunca mais vocês tornarão a beber o cálice da vacilação. Aleluia. Sim, queridos, porque o cálice da ira de Deus é um cálice tão amargo que o próprio Jesus Cristo, queridos irmãos, a Bíblia fala em Lucas capítulo 22 e versículo 42, que ele viu que o cálice era tão amargo que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice.
todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice era tão amargo, que a Bíblia diz que precisou o anjo vir confortá-lo, aquele cálice tão amargo. E por que era tão amargo, pastor? Porque naquele cálice continha a ira de Deus contra o pecado. Ali continha todas as maldições contra o homem por causa do pecado. Mas Jesus Cristo assumiu as nossas maldições, assumiu os nossos pecados, e a ira que Deus iria derramar sobre todos nós, Ele tomou o cálice da ira de Deus. E é por isso que quando Ele estava na cruz, queridos irmãos, Ele clamou: Eloi, Eloi, Eli sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É porque o cálice estava muito amargo, oh meu querido, mas justamente Ele tomou aquele cálice amargo, para que pudéssemos tomar o cálice da bênção. Ele tomou o cálice da condenação, para que tomássemos o cálice da salvação. Ele tomou o cálice da maldição, para que pudéssemos tomar o cálice da bênção. Ele tomou o cálice do desamparo, para que fôssemos amparados por Deus. Aleluia. Ele tomou o cálice da dor, para que fôssemos aliviados. Ele tomou o cálice da morte, para que tivéssemos vida. Ele tomou o cálice do juízo, para que fôssemos absolvidos. E agora podemos tomar o cálice da salvação. Oh, que coisa gloriosa, oh, que coisa maravilhosa. Por isso, queridos irmãos, que o cálice, ele é bênção para os salvos, mas é maldição para os ímpios. É tanto que Davi chegou a dizer no Salmo 16, no versículo 5: o Senhor é o meu cálice, é a porção da minha herança, é o arrimo da minha sorte. Olha que coisa extraordinária. Davi, quando estava em comunhão com Deus, ele sentiu que o Senhor era o seu próprio cálice. Exatamente, nós podemos beber do próprio Cristo, porque Ele mesmo disse: quem tem sede, venha a mim, beba. Oh, beba de Cristo esta noite, beba Cristo, se alimente de Cristo, tenha comunhão com Cristo, sinta a alegria de Cristo, porque Ele é o nosso próprio cálice. Ora, queridos e amados irmãos, o cálice também era símbolo de honra, porque quando muitas vezes você era convidado, o hóspede, quando queria honrar um convidado especial, ele pegava a taça mais linda, aleluia, e colocava uma porção maior, enchia até transbordar, e entregava nas mãos do convidado de honra. Pode observar, queridos e amados irmãos, a taça dos demais eram taças comuns, mas a taça do convidado era uma taça de honra, era uma taça de ouro, era uma taça que chegava a transbordar. A taça dos outros, muitas das vezes o vinho era colocado mais ou menos um pouco acima do meio, mas o cálice do convidado de honra era enchido até a boca, até transbordar. E é por isso que Davi disse no Salmo 23, versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Oh, meu querido, esta noite Deus manda dizer: prepare-se para receber um cálice de honra, um cálice de transbordamento, aonde você foi humilhado na presença de pessoas, é na presença de quem te humilhou que Deus vai te dar um cálice de honra. O teu cálice vai se encher até a boca, o teu cálice vai transbordar, aleluia, e você vai poder dizer como o salmista, aleluia: tomarei, levantarei, erguerei o
cálice da salvação. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Oh, profetize para o irmão que está do seu lado, dizendo: você vai tomar hoje o cálice da bênção. Pode profetizar isso. Você vai tomar o cálice da bênção. Aleluia. Exatamente este cálice de salvação, ele foi conquistado por Cristo na cruz. É por isso que Paulo disse: todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo, ela foi expiatória. O pecado foi expiado, mas ela também foi propiciatória. O pecado foi coberto, mas ela também foi vicária em lugar de outras pessoas, mas ela também foi substitutiva em lugar de miseráveis pecadores, mas ela também foi voluntária por um ato espontâneo de amor, mas ela também foi sacrificial, oferecido em holocausto pelos nossos pecados, mas ela também foi redentora. O preço foi pago com o seu próprio sangue. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: não precisa pagar mais nada, já foi pago o preço. O preço já foi pago. Pode tomar o cálice da salvação. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto Deus falando conosco aqui. Deus manda dizer que há livramento para ti. Porque a palavra salvação na Bíblia é também sinônimo de livramento. Aleluia. É tanto que quando alguns homens de Deus recebiam um livramento, eles celebravam aquilo como uma salvação. Porque existe, queridos irmãos, dois tipos de salvação. Existe a salvação comum e a salvação eterna. O que é a salvação comum? A salvação comum é quando você é livre de algum acidente, você é salvo de algum assalto, sim, e você comemora aquilo como uma salvação, e você diz: olha, eu fui salvo pelo gongo, ou eu fui salvo daquele perigo. Sim, é a salvação comum, quando você é salvo de algum dano físico ou material. Mas existe a salvação eterna. Aleluia. Esta salvação eterna é que garante a vida eterna com Cristo, de maneira, queridos e amados irmãos, que quando o salmista disse: tomarei o cálice da salvação, ele está tomando, queridos irmãos, o próprio Cristo, porque o próprio Cristo é chamado de salvação. Aleluia. O próprio nome Jesus significa Iavé é salvação. Ou daqui a pouco, quando você tomar este cálice, quando você beber este suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, você está, aleluia, celebrando a sua comunhão com Ele. Oh, quantos aqui têm comunhão com Cristo? Você vai sair daqui hoje cheio de salvação. O Espírito de Deus está falando comigo que o mal que Satanás estava planejando contra a tua vida não vai mais acontecer. Deus está quebrando agora todo laço de morte. Deus está desfazendo toda a arapuca de Satanás contra a tua vida. Deus está quebrando laços aqui. Oh, aleluia. Bate a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: toma o cálice da salvação hoje. Bebe o cálice da salvação que Deus está te dando hoje. Você vai sair daqui celebrando a salvação, como Jacó em Gênesis capítulo 49, no versículo 18, quando ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Você vai sair daqui comemorando a salvação, como Moisés em Êxodo capítulo 15, no versículo 2, que após a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés entoou um cântico ao Senhor, dizendo: o Senhor é a minha
força e o meu cântico. Ele é o Deus de meu pai, Ele é a minha salvação. Você vai tomar o cálice da salvação, porque você vai cantar como Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e no versículo 1, aleluia, portanto, me alegro na tua salvação. Você vai sair daqui cheio da salvação de Deus, aleluia, e anunciando ela todos os dias, conforme 1 Crônicas capítulo 16, no versículo 23 está escrito: anunciai a sua salvação dia após dia. Você vai sair daqui cheio de salvação, porque está escrito no Salmo 3, versículo 8, que ao Senhor pertence a salvação. Está escrito lá no Salmo 91, no versículo 16: saciá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem coisa melhor do que isso, queridos irmãos? Vida longa na terra e ainda ganhar a salvação de presente. Você vai sair daqui cheio desta salvação, porque está escrito no Salmo 116 e no versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Está escrito em Isaías, no capítulo 61, no versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça. Está escrito em Isaías 12, versículo 3: vós com alegria bebereis água das fontes da salvação. Está escrito em Isaías 45, versículo 8: destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, igualmente a justiça. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 23, que com efeito no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Está escrito em Lamentações capítulo 3 e versículo 25: bom é aguardar no Senhor e na sua salvação. Está escrito em Miqueias capítulo 7, no versículo 7: quanto a mim, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Está escrito em Jonas capítulo 2, versículo 9: ao Senhor pertence a salvação. Está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Malaquias capítulo 4, no versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis como bezerro solto da estribaria. Está escrito em Lucas capítulo 2, no versículo 30, que quando Simeão viu o menino Jesus, ele disse: os meus olhos já viram a tua salvação. Oh, queridos, Jesus é a própria salvação em pessoa. Está escrito lá em Lucas capítulo 19, no versículo de números 9 e 10, que quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele disse: agora veio a salvação nesta casa. Sabe por quê? Porque a salvação em pessoa acabou de chegar. Urabachandarabacamaia. Quantos podem glorificar o seu nome? Urabacandarabachandarabahaya. Diga para o teu irmão: a salvação em pessoa chegou na tua casa. A salvação já chegou na tua casa. Você vai sair daqui cheio desta salvação, porque está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 69, que Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 6, que toda a carne verá a salvação do Senhor. Está escrito
escrito em Atos capítulo 4, no versículo 12, que em nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação. Você vai sair daqui cheio desta salvação, porque está escrito em Romanos capítulo 1, no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 10 que com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Está escrito em Romanos capítulo 13 e versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio. Quando cremos, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as sombras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, que aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2: eis agora o dia da salvação, eu te ouvi no tempo oportuno. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que desde que ouviste o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12 que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 8: nós, porém, que somos do dia, devemos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomar por capacete a esperança da salvação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9 que Deus não nos destinou para ira, mas para a salvação. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos
todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 8 e 9 que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tornou-se o autor da salvação eterna. Está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 28 que ele virá segunda vez aos que o aguardam para salvação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 9 que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 15 que temos por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 10: ao Senhor nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10: agora veio a salvação e o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e de noite. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 1 que uma grande multidão no céu cantavam dizendo: aleluia, a salvação, o poder e o reino são do nosso Deus. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique a Ele por um minuto agora. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Com a permissão do pastor Eliseu, coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando aleluia. O Espírito de Deus está falando ao meu coração. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare para um novo tempo de Deus na sua vida. Rabasubri kibianda rabashanda rabakamahai. Revasubri kibianda rabahaya. Revashande kibiamahaya. Se prepare para um novo tempo. Recanto e machande kibianda rabakamahaya. Porque Cantares 2:12 disse que já aparecem as flores da terra. O tempo de cantar chegou e já ouve-se o cântico da rolinha da terra. Deus te convida para enxergar um novo cenário. Você não vai ser guiado pelas circunstâncias, você não vai ser guiado pelo que você está vendo, você vai ser guiado pelo céu. Você não vai ser guiado pela crise, porque o céu não entra em crise. Coloque a sua Bíblia no banco agora. Abre a palma da sua mão direita assim agora.
Se prepare. Rakandarabachandarabacama sobre Kibiamahai. Perebiamanui Mahase Kibiamahai. Vem cá, servo do Deus vivo. Shakamarraia. Faz assim com a sua mão direita. Faça assim com a sua mão direita, querido. Rabachandarabahaya. Deus vai colocar uma unção sobrenatural nas tuas mãos. Rakandarabahaya. Essa casa vai ficar pequena, pastor Eliseu. Se prepare para um novo tempo de crescimento. Deus vai mandar pessoas aqui famintas de Deus. Deus vai mandar pessoas com sede de Deus. Esta casa vai ficar pequena. Se prepare, porque você vai experimentar esse novo tempo. Um tempo de milagres neste lugar. Faz assim com a sua mão direita. Não se preocupe. Deus vai colocar fogo nessas mãos. E a partir de hoje, aonde você colocar as mãos, haverá cura, haverá milagre. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder agora. Bate na mão direita do teu irmão assim, ó. Pode bater na mão dele. Aqui não tem coronavírus não, aqui tem poder, aqui tem a unção. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção. Aqui, receba. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Não pare de adorar. Está criando coisas novas aqui esta noite. Deus está chamando a existência coisas novas. Se prepare para experimentar o novo de Deus. Você vai levantar o cálice da vitória esta noite. Você vai erguer o cálice da salvação. E você vai beber um vinho novo. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Remanui Mahase.